Olá pessoal, tudo bem? Para quem está escutando pela primeira vez, eu sou Alex Terzi, eu sou professor do Instituto Federal no campus São João del Rei e também sou instrutor voluntário do Instituto Ciência Contemplativa. Nós temos um programa de extensão pelo Instituto Federal que se chama Práticas Meditativas, Mindfulness, Educação e Qualidade de Vida, e esses vídeos que eu tenho feito, eles também fazem parte desse programa, das ações desse programa. Todos vocês são muito bem-vindos, bem-vindas, e espero que esse vídeo possa ajudar vocês que se interessam por meditação. O tema que eu vou tratar hoje é um tema muito comum, na verdade. Ele é um tema que toda pessoa que já praticou ou que pratica meditação, que tem algum interesse por meditação, acaba que se depara com isso, né? Então eu acho que é bem importante a gente conhecer a respeito disso que eu vou dar o nome de ruminação, né? A gente, muitas das vezes, no nosso cotidiano, a gente anda num estado mental que pode ser chamado de piloto automático. O que é isso? A gente não tem muito controle do que chega para a nossa mente. Nós nos identificamos com qualquer sentimento, com qualquer emoção que chega e a gente expressa aquilo muitas das vezes de uma forma automática, por isso esse nome piloto automático. E o que acontece? É muito interessante porque, contraditoriamente, a gente está muito mais tempo na mente do que em outro lugar, né? A gente o tempo inteiro convive com a gente mesmo, né? E isso acaba acontecendo nesse estado de piloto automático muitas das vezes. Nós levamos pouca consciência para o nosso estado mental, como a gente se encontra mentalmente. Eu vou dar um exemplo que é muito comum, de vez em quando eu falo em alguns outros espaços, que é, por exemplo, quando a gente escuta uma música. Essa música nos remete, por exemplo, a um tempo bem remoto, a um passado nosso, por exemplo, há 10 anos atrás, e essa música me lembra um fato que aconteceu com um amigo, com quem eu convivi naquela época, mas hoje eu tenho pouco ou nenhum contato. E aí eu lembro de uma conversa que eu tive com aquele amigo a respeito do trabalho em que eu estava naquela época, há 10 anos atrás. E aí eu começo a lembrar do meu chefe naquela época, naquele momento, e começo a discutir com esse chefe, mentalmente, né? Respondo, ele me responde, às vezes uma situação que nem mesmo aconteceu, né, que é só uma situação imaginada, e aí eu começo um processo, tá vendo? Eu tinha que ter respondido ele dessa forma, eu não podia ter deixado acontecer o que aconteceu, só que com uma questão interessante, isso já passou, às vezes está sendo só imaginado por mim, às vezes eu não vejo esse chefe, eu não vejo esse amigo há 10 anos, né? Então é bem importante a gente perceber que esse é um processo que muitas das vezes, essa ruminação em que um pensamento me leva a outro, que me leva a outro, que me leva a outro, ele, além de ser muito comum, né, ele traz também uma situação de angústia muitas das vezes para nós, de inquietação mental. E essa inquietação mental, ela geralmente incomoda, ela traz uma ansiedade grande, ela traz um processo em que a gente não consegue ter talvez um discernimento, justamente porque eu estou no automático. E aí um pensamento leva a outro automaticamente, né? Sem nenhuma presença da minha consciência, eu não estou ali presente do que está de fato acontecendo, né? Então essa vem a ser a ruminação mental. A ruminação mental, ela geralmente desencadeia narrativas, né? Histórias que a gente conta para nós mesmos. E geralmente essas histórias elas podem levar a um processo de angústia, de ansiedade muito grandes, né? Eu acredito que isso seja familiar para você. Existem muitos autores falando sobre isso, sobre essa ideia da ruminação mental. Eu gosto muito de dois autores que escreveram um livro chamado Cérebro e Meditação, que é o Matthieu Ricard e o Wolf Singer. Eles vão dizer o seguinte, que a ruminação ela é um fator muito grande de perturbação mental. E eu acho que isso faz muito sentido, pela minha própria experiência. Quando eu me percebo nesse estado de ruminação, eu vejo que muitas vezes ele me leva a determinados espaços mentais que são de angústia, de ansiedade, de um excesso de estresse. Então eu consigo perceber isso um pouco em mim, né? E aí o que a gente pode fazer com isso? A gente pode perceber gradualmente, por meio da prática meditativa,
que esses pensamentos que chegam até nós, eles funcionam como eventos mentais, né? Como fenômenos que acontecem, mas que chegam à nossa mente, não necessariamente eu preciso me agarrar a eles, eu não preciso dar toda a força para eles. Então eu vou percebendo esses eventos mentais como transitórios e que eu não preciso necessariamente me agarrar a eles. O Jon Kabat-Zinn, no Viver a Catástrofe Total, ele fala que quando a gente começa a perceber esses estados, né, de ansiedade, de medo, a gente percebe que isso daí pode ser simplesmente notado como um fenômeno, como um evento mental. E a partir do momento que eu me dou conta disso, que eu não preciso estar plenamente identificado com esse tipo de pensamento, isso gera uma liberdade muito grande, né? Então eu acho que isso faz muito sentido, de fato. E aí, qual que é a proposta da prática meditativa? E como eu falei, isso tanto pode ser realizado por quem está começando, como por quem já tem um pouco mais de vivência dentro da prática meditativa. É um processo chamado, que a gente pode dar o nome de desidentificação. A desidentificação, então, vai ser uma habilidade, uma qualidade que eu treino, lembrando um pouco o conceito de meditação, que tem a ver com uma familiarização de determinadas qualidades internas, né, de conhecimento da mente, e eu posso perceber então que esse pensamento chega e eu não necessariamente preciso me identificar com ele prontamente. E aí eu simplesmente deixo que ele passe, né? Essa é a desidentificação, é uma habilidade que é praticada, que é desenvolvida por meio da prática meditativa, né? A prática que a gente vai fazer hoje é justamente uma prática muito comum, muito conhecida, né? Quem participa desse programa de extensão já fez essa prática várias vezes, mas é uma prática muito eficaz, que a gente tira um pouco essa força da identificação e, consequentemente, eu interrompo a cadeia discursiva que a ruminação me traz e eu volto. Como que eu interrompo isso? Por meio da consciência ou da atenção plena à minha respiração. Então é um pouco esse processo, que é um processo muito simples, mas ao mesmo tempo muito poderoso e profundo, para que eu possa, repito, interromper essa cadeia discursiva, que a identificação imediata com meus pensamentos num estado de piloto automático me levam a ruminar. Tá? Então é um pouco isso que eu queria falar com vocês a respeito dessa desidentificação. A gente pode trazer várias práticas que vão promover essa desidentificação, né? Então, por exemplo, eu posso fazer uma caminhada com atenção plena, com consciência plena. Eu posso fazer um escaneamento corporal, eu posso fazer um relaxamento compassivo, né? Eu posso fazer várias práticas meditativas que tiram um pouco esse foco dessa narrativa, que é uma narrativa muito pouco funcional para nós, porque, como eu falei, essa ruminação ela nos leva geralmente a estados de angústia e de ansiedade muito grandes, né? Então eu posso levar a minha consciência a uma determinada âncora meditativa e aí eu interrompo essa cadeia discursiva, essas narrativas que eu vou me contando, essas histórias, e que geralmente são histórias, às vezes até conhecidas para nós, né? Entra um pouco aí esse processo de autoconhecimento. À medida que eu vou trazendo uma percepção para o meu estado mental, para o meu espaço interno, mentalmente falando, eu consigo perceber quais narrativas são familiares para mim. O que eu rumino? O que é familiar em termos dessa ruminação mental? E, consequentemente, se eu tenho conhecimento disso, eu posso, de alguma maneira, desarmar essa estrutura habitual de ruminar a respeito de um determinado assunto ou de outros assuntos, de forma mais aleatória. Ok, gente? Então, vale muito a pena a gente investir nesse processo, à medida que eu percebo os primeiros pensamentos chegando. Em vez de me identificar plenamente, eu posso levar conscientemente a minha atenção, minha consciência para uma âncora meditativa, que no caso de hoje vai ser a respiração. Vale muito a pena a gente começar a fazer isso quando não tem um turbilhão de emoções acontecendo, né? Vale bem a pena a gente começar com questões cotidianas simples, para que gradativamente a gente possa, no momento, em quaisquer momentos, trazer essa maior consciência plena para a nossa vida. Isso vai ser muito salutar. Grande abraço para vocês.